O que aconteceu? A população ficou desarmada. E os bandidos cada vez melhores armados, com armas de grosso calibre, arma de guerra, entende? E a polícia militar ainda com arma aí de .40, quer dizer, os caras com revólver, o jeito tem até laser, derruba até helicóptero. Esse foi um ponto. No que concerne as prisões, muito bem detalhado pelo professor Marco Polo, eu só tenho que acrescentar que o crime começa no jovem, agora pior, começa a criança. Porque a criança mata e não acontece nada. Esse é o que nós estamos passando. Quadrilhas em São Paulo, no Rio de Janeiro, chefiada por menor, um garoto de 15 anos. Então eu pergunto ao ilustre professor, mas é reparativo sobre diminuir a maioridade penal. Porque hoje a criança vai para a FEBEM, que é o curso primário do crime, sai do FEBEM, vai para as cadeias, que é o curso superior. Ele sai de lá com pós-graduação no crime. Antigamente, eu só aprendi a matar. Lá ele sai com pós-graduação no crime. Ele especializa em tóxico, em contrabando, em prostituição e etc. Essa é a pura realidade. Agora, o que agrava mais é que o Estado também nas prisões são grandes órgãos de corrupção. Porque se não houvesse corrupção dentro da prisão, não haveria PCC em São Paulo, não haveria Comando Vermelho no Rio. Bom, outro dia eu estava vendo a televisão, eu estava mandando o celular um pombo. O crime é muito inteligente, né? O brasileiro já é muito inteligente, agora o crime é um pombo. E entra a droga dentro de bolo, bababá, aquelas coisas todas. Então eu pergunto ao emérito professor catedrático de Direito Penal, qual é a solução? Só vou pedir brevidade aqui na resposta, por causa do nosso tempo, temos uma limitação aqui também. Parece que a Carmela tem alguma colocação a falar ao final. Agora ou ao final? Enfim, temos pouco tempo agora aqui. Por favor, meu Paulo. Doutor José Horta, prazer muito grande. Conheci o senhor, conheci o Pedro há mais de 20 anos atrás, né? Tenho um grande carinho por ele, um grande respeito intelectual, inclusive. Eu, nesse particular, vou ficar com a proposta do governador Geraldo Alckmin. Então, uma proposta que eu acho interessante. Depois de muitos estudos, né? Depois de muitas avaliações, nós estamos chegando a uma conclusão que encarcerar quando houver necessidade. Casos graves, só encarcera. O governador Geraldo Alckmin tem uma postura que muito interessante, e não de agora. Me recordo que eu não sou partidário dele, enfim, né? Até o meu tom, que é um tom crítico, né? Mas propôs uma coisa interessante. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê a internação. Na prática, a internação ela é privação de liberdade, né? Só que o menor infrator, né, menor de 18 anos, comete um crime, ele só pode ficar 3 anos custodiado. Então a ideia dele é aumentar isso para 10 anos. Eu acho algo razoável, né? Acho interessante, mas eu penso que o encarceramento por si só não resolve. Eu conversava com um rapaz, nós estamos fazendo um documentário, uma comunidade muito simples aí.
Ele me trouxe para ajudar lá algumas informações que eu particularmente desconhecia. Ele falou, olha, conversando comigo, ele falou, Marco Polo, você não sabe o nível de revolta que tem um menino que mora numa comunidade. Antigamente a gente falava favela, né? Você não sabe a revolta que ele tem. Muitas vezes há alguns programas sociais até de custeio, de repasse de verba para programas os assistencialistas, os programas que levam até a universidade, às vezes se organizam através de algumas instituições que são conhecidas. Mas ele me disse o seguinte, ele falou assim, olha, em geral, né, são famílias onde o pai não está presente. Em geral, o crime é muito próximo. Em geral, esta força e o fascínio que exerce o crime muito forte. E, em geral, são famílias desestruturadas. Que coisa bonita ver o senhor aqui, né, ao lado do Pedro. Mas a realidade dessas comunidades é cruel. Cruel. Muitas vezes um nível de miserabilidade absurdo, a violência na porta. O sujeito precisa trabalhar, como se diz vulgarmente, precisa trabalhar para colocar comida mesmo. Jovens, e ele me dizia, o nível de revolta é muito grande, a estima é baixíssima, doutor José. Boa virtude que a barriga vazia. Isso. Então, o senhor foi além, né? Agora, não sei se foi além. Então não resolve só o encarceramento. Não resolve. Então, para aqueles casos, nós tivemos um caso, por exemplo, daquele Champinha, né? Outros casos são casos mais delicados, graves, né? Me parece que a proposta do governador Alckmin de se alargar de 3 para 10 anos me parece alguma coisa razoável. Obrigado pela pergunta. Eu passo aqui a palavra rapidamente. Não há tempo mais? Um minutinho só. Eu estava com o telefone aí na mão aqui porque eu ia colocar um detento que está no regime semiaberto para falar o depoimento dele para encerrar, que é o Eduardo Esteves Fabiano. E ele é uruguaio, ele saiu do projeto Direito no Cárcere, que aborda a dignidade do preso, que tenta exaltar a expressão da cidadania do cárcere. E justamente para modificar essa ideia de militarização e de que tem que exterminar bandido e de quem é realmente o bandido, né? Porque bandido não é aquela pessoa, no meu ponto de vista, que rouba para comprar alguma coisa de existência, para sobreviver dentro da sociedade. Para mim, o grande bandido é aquele corrupto que deveria sim estar preso e que deixa de investir na bolsa que deveria ser a merenda das crianças, que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, que acontece todas essas irregularidades de desvio de dinheiro que deveria ser investido de forma preventiva, como o professor Elcio falou aqui, e que não é, né? Então, assim, é fácil a gente criticar aquele que está com a arma na mão, numa comunidade, como eu fui lá no Rio de Janeiro, que é Comando Vermelho, as favelas de Jacaré, Manguinhos e Arará, aquela região lá, e o BOP entrar dentro da comunidade com o objetivo de matar. E no dia que eu estava lá agora, no sábado, mataram 2 pessoas, 2 traficantes.
Isso é fazer justiça, isso é combater o crime, isso é o que? É violência pela violência. Então quando a gente ouviu aqui os professores muito bem relatando as suas experiências na questão da criminologia, do estudo da criminologia, é para que a gente possa abrir os nossos olhos sobre a importância dessa matéria para entender a complexidade do tema e o que é a violência. Porque não adianta a gente ficar querendo combater paz com arma. A gente tem que combater a guerra, a violência que existe com educação, com prevenção, com outras medidas que sejam inclusivas. Realmente, a gente vê exemplos de São Paulo, eu acompanho no Facebook as Mães de Maio e acompanho também o trabalho do jornalista André Caramante, que está sendo assediado e ameaçado de morte por causa das denúncias que ele faz em relação à polícia do Estado de São Paulo. Então a gente tem que se preocupar muito com esse tema, porque a violência nas comunidades está acontecendo, a polícia está querendo fazer a lei do jeito que ela acha que deve, não estou generalizando, mas a gente tem um problema muito complicado sobre os direitos humanos, a formação de direitos humanos da sociedade e do profissional que está lá prendendo e matando também. Então, como fazer isso? Encerro, né, os três professores comentaram, direito no cárcere. Se nós não fomentarmos uma cultura do sistema penal de dentro para fora, quem são essas pessoas, que histórias de vidas elas passaram, nós não vamos conseguir modificar a história da sociedade. Formação de cultura. Se a gente não trabalhar com formação de cultura, nós vamos continuar cultivando que a melhor maneira de acabar com a criminalidade, aprendendo, é tendo arma para combater a violência, é dando, de repente, um fuzil para o brigadiano, assim ele pode responder com a mesma violência do traficante e acabar atingindo uma criança, infelizmente, uma comunidade que é muito comum isso. E eu sempre que vou no Rio de Janeiro, uma comunidade, vou preparada para a violência, para ver uma violência. E não fico feliz de ver isso e de ver a extrema miséria que vive aquelas pessoas. Mas se eu não estiver lá para ver, como é que eu vou falar para vocês hoje aqui? Como é que a gente vai ficar no discurso teórico, né? E por isso que foi escolhido os casos emblemáticos aqui, para a gente poder mostrar isso para vocês. Eu fico muito instigada com esse tema e fico muito feliz, já intimei os três professores a escreverem, agora o professor chegou um pouquinho depois, mas está intimado também, o professor Pedro, escrever no jornal. A gente precisa fomentar a cultura. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar apaziguando, botando a mão na cabeça, continuando com o sistema que não está evoluindo. E falo com muita emoção também, porque quando a gente convive com os detentos, já mais de 1 ano e 6 meses dentro do presídio, a gente vê que são pessoas, recebi essa ligação do detento que tem regime semiaberto, ele feliz, dizendo para mim que o juiz, quando classificou ele na pena, ele disse assim, Eduardo Esteban Fabio, reincidente genérico específico abusado. Ele pegou o vídeo que eu postei na internet para qualificar o detento, para o detento saber que eles estão vendo o que o detento está falando. Então, se a gente está conseguindo mostrar quem são essas pessoas, é um começo. Mas, lógico, Carmela sozinha, nós três aqui, não vamos conseguir. Então, por isso que a internet, vocês, é muito importante a gente estar aqui, porque a gente precisa fomentar a política pública. Política que seja de expressão da sociedade com o Estado, porque ficar só no blá 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 e a gente só dizendo que preso merece fuzilamento, que não sei o que, vai ficar no caos que está. E peço desculpas se eu me estendi, mas é um tema que a gente tem que, infelizmente, dá para a gente fazer um seminário extenso sobre o assunto. E vou passar a palavra para o Elcio até para fazer as considerações finais. Gostaria que os professores deixassem um contato, até para quem está na internet poder fazer contato eventualmente. E depois a gente vai tirar uma foto que vai para o jornal e conto com vocês aqui para
ficarem para a gente fazer essa foto e entrega os certificados. Muito obrigada, desculpa me estender aqui. Bom, eu agora sequestro todas as falas aqui, enfim, não passo mais a palavra para ninguém, em virtude do nosso horário, que estamos lembrando na livraria Saraiva, no Shopping Pátio Paulista, enfim, e temos um horário a seguir, que as instalações fecham na sequência. Este é um tema, como todos viram, muito envolvente. Obviamente que muitos aqui poderiam fazer suas colaborações, contribuições, até com toda a franqueza. Eu percebo aí a manifestação, né, nos olhos de alguns aí. Gostaria de falar, mas agora o tempo está curto, enfim. Mas, obviamente, este é, como eu sempre digo para a Carmela, apenas mais um evento. Ainda virão outros tantos aí. Este é um tema recorrente, né, sem sombra de dúvida. Fiquei feliz aqui em ouvir o professor Marco Paulo Levorin, a questão da produção de um documentário envolvendo estas questões, e vou lembrar de outro, né, o Falcão, Meninos do Tráfico, é um documentário imperdível que fala exatamente desses problemas também. É um menino pobre lá, o Falcão, fica no topo do morro lá, e não tem a mãe, não tem o pai, não tem ninguém, enfim, e ele tem a vida que infelizmente restou a ele. Esse é um tema realmente muito importante. Não podemos tratá-lo como sendo uma história de mocinhos e bandidos. Não é isso, não. É um problema social, e também não é um problema social num tom poético, de divagação vazia e inócua. É um tema realmente de problemático socialmente. Interessa a todos a melhoria de tudo, sem sombra de dúvida. O problema é como melhorar tudo para todos, como tornar acessível realmente uma qualidade de vida a todos, para que nós tenhamos menos problemas com relação a estes aspectos, bem trabalhados aqui por ambos palestrantes. Eu finalizo por aqui, agradecendo mais uma vez o convite que foi formulado pela nossa querida Carmela Gruni, aos nossos palestrantes aqui, professor Marco Paulo Levorin, um estimadíssimo amigo, como também o professor Pedro Horta. Este aqui eu vou até denominar de uma maneira um pouco especial, por questões familiares, né? Os nossos pais são amigos, hoje até almocei com os dois, tive essa felicidade, e os pais deles também eram amigos. Estamos predestinados, não há como fugir disso. É uma feliz predestinação. Então, muito obrigado a ambos, fico realmente muito satisfeito com os trabalhos aqui desenvolvidos, agradeço a todos os presentes, agradeço aqueles que nos acompanharam à distância e aqueles que ainda vão nos acompanhar à distância, porque estes vídeos aqui da Carmela ficam sempre disponíveis para que todos possam acompanhar fazendo uso da internet. Uma boa noite a todos, muito obrigado, até a próxima.